Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui novamente com vocês. A gente vai dar início a mais uma webconferência debatendo com a APECI. O tema de hoje é super importante, que é sobre a certificação em controle de infecção e epidemiologia hospitalar para profissionais da área da saúde. Eu estou substituindo aqui o doutor Ricardo Cavalcante, que teve um imprevisto que não vai poder participar, e eu vou estar aqui no debate com vocês, junto com a enfermeira Lígia Abrão. A Lígia é enfermeira, especialista em controle de infecção hospitalar e é coordenadora da Pesquisas Médicas e Práticas Assistenciais da Rede Américas e também é a vice-presidente da APECI. Boa noite, Lígia. Tá mudo. Eu cliente que estava aberto. Boa noite, pessoal. Desculpa aqui. Obrigada, Thaís, pela apresentação. Sejam todos bem-vindos. Realmente, nós estamos muito felizes com a temática que vai ser discutida nessa noite e eu quero antecipadamente aqui apresentar a doutora Thaís Guimarães, que é infectologista, presidente da CCH do Instituto Central do HC e do Hospital do Servidor, e é a atual presidente da PECI. A doutora Thais estará conosco, então, na condução desse debatendo, e eu devolvo para a doutora Thais para apresentar a nossa convidada da noite. Aproveitem, façam perguntas, utilizem o chat, acho que é um momento bastante importante para todos nós, controladores de infecção. A nossa convidada de hoje é uma pessoa muito especial e muito querida, que é a doutora Viviane Hessel Dias. Ela é médica infectologista, é a atual vice-presidente da ABIH, Associação Brasileira de Controle de Infecção Hospitalar e Epidemiologia Hospitalar. E a Vivi está envolvida aí diretamente nesse processo aí todo de certificação em epidemiologia hospitalar. Então, ela vai apresentar para a gente o que é, como vai ser, como fazer, e vocês aí podem tirar todas as dúvidas de vocês. Vivi, muito obrigada por ter aceito o convite, e eu passo a palavra para você. Ótimo, então, muito obrigada, né, doutora Thais e Lígia, né, em relação ao convite. Estou bem feliz de estar aqui com vocês. Eu gostaria de projetar aqui a minha tela, não sei se você tem que descompartilhar a sua para eu compartilhar a minha. Já posso compartilhar Pode direto? compartilhar. Beleza. Ok. Então, primeiramente, eu vou apresentar para vocês um pouquinho da ABIH, né? Contar um pouquinho dessa história e da certificação, de como que isso foi sendo montado, né? Isso é inédito aí no país. A gente está lançando esse edital, né, de uma forma para poder gerar todo esse movimento aí com a certificação. Depois a gente conta um pouquinho sobre a certificação e no final a gente fica à disposição aí para a gente tirar as dúvidas, tá? Então, contando um pouquinho aqui da ABH para vocês, a ABH é a Associação Brasileira dos Profissionais em Controle de Infecções e Epidemiologia Hospitalar. Ela é uma associação de regionais, tá? A gente não tem associado direto da ABH, mas a gente tem as regionais da ABH. A APECI, né, é uma das regionais, a APARCI, no Paraná, né, a ABCI, lá na Bahia, a CIEB, no Rio de Janeiro, a CIP, lá em Pernambuco, a GIH, no Rio Grande do Sul, né, a MECI, né, de Minas. Então, as associações nos estados, né, do nosso país, elas são filiadas à BIH. Então, se você é afiliado de qualquer regional da BIH, você já é filiado à BIH. Então, acho que isso um ponto importante aí para a gente conhecer, né? E essa diretoria agora da ABH, de 2024 a 2025, ela tem como presidente a doutora Cláudia Vidal, né? Eu estou de vice. A primeira tesoureira é a doutora Miriam, a segunda tesoureira é a doutora Irna, a primeira secretária é a doutora Débora, a segunda secretária a doutora Maria Clara Padovese e o coordenador científico é o Marcelo Carneiro, né? Então, eu estou aqui representando a diretoria para a gente contar um pouquinho aí sobre o processo da certificação. A BIH tem algumas funções principais, aqui eu trouxe para vocês um destaque, isso está na nossa página, né, que é representar tecnicamente e politicamente os profissionais em controle de infecção e epidemiologia hospitalar em nível nacional, né.
E também temos como função apoiar as associações regionais, desde a estruturação, né, até a viabilização do seu papel educativo e mobilizador. E o que a gente objetiva é congregar os profissionais das diversas regiões do país, né, na área do controle de infecção, disseminando conhecimento e promovendo a troca aí de experiências, né? Para isso, a gente tem feito já, né, na página da BH você vai encontrar a lista de congressos. O primeiro congresso foi em 1988 em São Paulo, depois tem uma lista lá de congressos. Os últimos eu vou citar aqui, 2014 foi em Curitiba, né, eu sou da Parci, eu sou aqui de Curitiba. 2016 em BH, 2018 em Porto Alegre, 2021 em Pernambuco, que foi totalmente virtual, né, devido à pandemia, 2022 em São Paulo, e 2024 a gente tem novamente a AMECI aí organizando o congresso. Já aproveito e reforço o convite para todos. O congresso vai ser de 20 a 23 de novembro de 2024, junto com o 4º Simpósio Brasileiro de Stewardship de Antimicrobianos, o terceiro Congresso Brasileiro de Controle de Infecção em Pediatria e Neonatologia, e o 7º Congresso Mineiro de Infectologia. Então, um super evento aí para a gente estar nos reunindo, né, para aprendizado, network, enfim. Então, fica o convite aí para todos vocês. A gente lançou alguns simpósios brasileiros, né, do controle do stewardship de antimicrobianos. Eu só coloquei o histórico aqui para vocês. O primeiro simpósio foi em Curitiba, em 2020. Depois a gente teve lá no congresso em 2021, né, no congresso virtual. A gente teve também a edição no congresso paulista, né, e vamos ter agora a 4ª edição no congresso mineiro. Então, só para chamar a atenção que esse é um tema importante também para a gente trazer no debate aí do controle de infecção. A gente tem a revista, né, do controle de infecção, a Journal Infection Control, que é a revista da BH, que recebe, né, trabalhos, e a gente teve algumas publicações aí no período da pandemia que a gente teve como portal aí de divulgação a própria revista, e outros trabalhos que foram, né, desenvolvidos, como os guias aí para a Covid na época, né, em relação a testes para Covid, diagnóstico, tratamento, enfim, e publicações que a gente desenvolveu nesse período aí, todo que a gente viveu a Covid. Quem viveu sabe o quanto deu trabalho para nós, né? E outras publicações que a BH realiza, campanhas, eventos, né? Agora, recentemente, uma publicação conjunta com a SBI, com a GH, com o Sobrasp, com a SGI, em relação à questão aí das enchentes no Rio Grande do Sul, né? Mas podcast, participação de parcerias com a Anvisa em notas, né? Em notas técnicas, campanhas, como a campanha do 15 de maio, e webinários aí que a Anvisa promove também. Então, a gente tem trazido todo esse movimento, né, com o intuito de agregar conhecimento aí para os profissionais. E entrando um pouquinho aqui na certificação, então, de profissionais, já chamando a atenção que foi um trabalho de muitas mãos, né, agradecer antecipadamente aí a Maria Clara Padovese, que foi realmente excepcional em toda a condução aí junto com, né, com o comitê certificador, e a gente, com bastante esforço, né, bastante trabalho voluntário aí de todos, conseguimos colocar na reta essa divulgação desse edital, né? Então, é um edital que está na página da BH, né? Se vocês entrarem lá, a inscrição vai de 10 a 30 de junho, agora de 2024. Tem o link para inscrição e tem todas as informações que você precisa, estão lá no edital, né? Então, acho que importante você, se você tem interesse, entrar lá e se informar, né? Esse edital você consegue baixar ele em PDF quando você entra na página. Só coloquei um pedacinho aqui para chamar a atenção de vocês, né, em relação ao edital. E contando um pouquinho dessa história da certificação, a gente começou um movimento inicial lá em 2018, que foi feito um primeiro edital, mas já tinha um foco somente na enfermagem, não chegou a ser publicado. E aí, em 2019, a gente acabou rediscutindo a proposta, um novo modelo de forma multiprofissional. Começou lá o esboço do comitê de certificação. Durante a pandemia, a gente precisou fazer uma pausa, né? Todo mundo teve muito trabalho aí para desenvolver. E em 2022, a gente retomou esse trabalho com a reformulação do comitê, rediscussão da nossa proposta, e aí viemos trabalhando muito, né, para isso acontecer, né? Então, aqui só chamando a atenção, primeira reunião lá em 2018, em 2022, né, no Congresso Paulista, e as reuniões, a gente fez vários webinários, né? Só coloquei aqui
uma chamadinha para dizer para vocês, né, foi feito a muitas mãos, né? Então, a gente desenvolveu esse comitê certificador, tá também lá na página da BH, né, são as pessoas que colaboraram muito para esse edital. A gente fez uma revisão de programas de certificação que já existem, vou apresentar aqui para vocês alguns modelos, né? E daí a gente fez a proposta do nosso modelo, fizemos inúmeras reuniões para alinhar tudo isso, né? Um monte de revisão, várias revisões. Desenvolvemos dentro do site da BH uma plataforma para essa certificação que não existia, né? Com inscrição, com avaliação, tudo, para você poder fazer upload de documentos, enfim, vários testes para colocar tudo em ordem aí para a gente lançar o edital, né? Fizemos o convite para formar um grupo de avaliadores, né, desse comitê de currículos das pessoas que vão, né, se inscrever, com alguns requisitos mínimos, que passaram por um crivo aí do comitê certificador, né, para fazer parte dessa avaliação. Aprovamos esse comitê de avaliadores e aí lançamos o edital agora recentemente, né? Então, eu queria chamar a atenção de vocês aqui sobre alguns modelos que a gente utilizou como ideias, né, para poder elaborar esse edital. Então, um dos modelos que a gente utilizou foi o modelo da APIC, Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology, né, nos Estados Unidos, e que tem uma certificação em prevenção em controle de infecção, em programas aí de recertificação. E o propósito desse modelo é realmente, né, prover, isso está lá no site, né, da APIC, uma forma de você medir, né, o conhecimento necessário aí para as pessoas que praticam, né, a prevenção de infecção, na forma de homogeneizar e também de ter padrões aí nos critérios aí de qualificação desse profissional, né? Também encorajar individualmente o crescimento desse profissional, estudos, enfim, promover o crescimento profissional dessas pessoas que trabalham com controle de infecção e formalmente reconhecer esse profissional, né? Então, essa é a ideia da certificação, né? Lá da APIC, que foi uma das que a gente avaliou. E até é interessante lá no site da APIC, eu trouxe aqui para vocês, achei bacana, mas chamando atenção, né? A gente sabe que o profissional de controle de infecção não necessariamente é só o enfermeiro, né, ou o médico, enfim, você pode ter outros profissionais, mas os principais, obviamente, né, são enfermeiros e médicos, mas o que esse profissional de prevencionista de infecção ele faz, aonde ele pode atuar, o que ele faz, né, trabalha com o quê, então tem muitas áreas de atuação em termos de epidemiologia, liderança, qualidade, enfim, essa advocacia, né, essa questão da liderança das culturas de segurança, enfim, e pode ter trabalhos em várias áreas, além de hospitais, saúde pública, clínicas, enfim, agências regulatórias, então é um profissional importante e que tem que estar bem preparado para essa questão da prevenção de infecções de uma forma geral, né? Nesse modelo da APIC, tinha a questão dos critérios, né, de pessoas que estavam ativas no controle de infecção, que já tinham educação de nível superior, alguma experiência em algumas áreas, né, do controle de infecção, e ter pelo menos algum dos itens ali de gestão, de saúde ocupacional, educação, pesquisa, cuidado de ambiente, limpeza, esterilização, enfim, e eles têm lá os níveis de certificação em algumas categorias, que era um modelo que a gente chegou a dar uma estudada, uma olhada, né? O outro modelo é o modelo australiano, né, da Australasian College, né, for Infection Prevention and Control, que também é um modelo de certificação, que ele tem um modelo primário, avançado e o expert, né, o especialista. E aí também, a ideia é muito parecida, né, formar, credenciar esse profissional e ter esse elemento realmente como um profissional capacitado e certificado a trabalhar com essa área em termos de, né, trazer a melhoria aí no controle de infecção. Então, eles também têm níveis de credenciamento, tem material informativo no site, colocam lá como objetivos, né, de você ter essa designação do profissional especialista, estabelecer padrões, né, das práticas de controle de infecção, promover um avanço na carreira, né, do controlador de infecção, enfim, e aí contribuir de uma forma geral para a qualificação independente. E, obviamente, você acaba, quando você qualifica o profissional, você acaba qualificando também o cuidado lá na ponta, né? Então, acho que isso
é um ponto importante aí para a gente destacar, né? Eles também têm nesse programa da australiana essa questão de a pessoa ter que ser membro, né, da sociedade e trabalhar no controle de infecção, né, por um devido tempo, né? E na página dessa associação, né, a gente tem lá o comitê científico, né, tem designado aqui quem são os membros, os credenciados, né, tem curso de capacitação, enfim. Então, são modelos que a gente andou avaliando aí para criar o nosso, né, brasileiro aqui da BH. Então, depois de estudos e conversas e discussões, a gente foi tentando trabalhar o que a gente gostaria, né, nesse edital de certificação como objetivos, e realmente a ideia de estimular a capacitação e o aprimoramento, né, de carreira de profissionais de controle de infecção, acho que isso é um ponto bem importante. De forma geral, o controle de infecção e prevenção de resistência microbiana, né, de uma forma geral, e óbvio que a gente também vai alcançar aí melhoria de qualidade nos programas de prevenção de infecção e resistência microbiana, se a gente faz com que o profissional também tenha maior capacitação na área, né? Na página da BH, a gente tem lá o comitê de certificação, né? Todas essas pessoas fizeram parte ativa de todo o processo de criação desse edital de certificação, né? E aqui eu vou trazer um pouquinho do edital para a gente depois trocar as dúvidas, né? Mas eu não coloquei o edital inteiro, eu coloquei uns pedacinhos que eu acho importante a gente reforçar aqui na nossa apresentação, depois a gente pode discutir mais detalhes, né? Então, essa certificação é para todos os profissionais que tenham comprovação de inscrição definitiva no seu Conselho Regional Regulador, da sua categoria profissional, né? Enfermeiro, farmacêutico, médico, enfim, no seu estado de residência ou trabalho, e tem alguns critérios de elegibilidade, né, para começar aquele processo. Então, tem que ser, sim, um profissional com escolaridade de nível superior, né, devidamente comprovado, né, tem que ter um tempo de atuação na área de prevenção e controle de infecção, porque a nossa certificação é uma certificação no assunto, né, no tema prevenção e controle de infecções e epidemiologia hospitalar, né, no mínimo de 3 anos, né? Então, tem que ter alguma declaração, né, do órgão responsável pelos recursos humanos ou direção da instituição que traga essa comprovação de que tem experiência nessa área, né? E ser um associado adimplente da BH no ano da inscrição, né, no processo de certificação, que é 2024, ou do ano anterior. Então, o que é importante, né? A BH tem várias regionais no país, né? Se você quer fazer o processo de certificação, você tem que estar associado a alguma regional, não necessariamente se o seu estado não tem uma regional, você pode se associar a alguma outra regional, né, não há problema, mas você tem que estar associado ou no ano de 2024 ou no ano anterior, né, então tem que também ter uma cópia aí da comprovação da anuidade para conseguir começar esse processo, ser elegível, né, tá? E aí, esse processo de certificação, a gente definiu 2 níveis, né? O profissional, ele pode pleitear o nível júnior ou o nível sênior, né? Depende dos critérios aqui. Então, o nível júnior seria o candidato que tem pelo menos 3 anos de experiência, né? Comprovada, como a gente já falou lá, né? E qualificação de um score de análise de currículo, que vai ser realizado aí pelos avaliadores que foram certificados, né? Digamos assim, a gente fez uma seleção, selecionados, né? E aí, nessa soma de currículos, de coisas do seu currículo, tem que ter pelo menos 25 pontos, né? Depois eu vou mostrar os critérios ali. Não vou ler os critérios, está lá na página, mas é só para a gente ter uma ideia. E o nível sênior seria o candidato que tem que ter pelo menos 10 anos, né? Então, se você tem menos de 10 anos, não dá nem para pleitear aqui o nível sênior. Mas se você tem pelo menos 10 anos, você pode pleitear o nível sênior. E aí a gente espera que esse profissional tenha pelo menos 50 pontos na avaliação de currículo, mas você também pode ter 10 anos e pleitear o nível júnior sem nenhum problema, né? Dependendo se você não tiver os pontos necessários lá no currículo. Depois que a pessoa fizer a sua inscrição, pleiteando o nível sênior ou júnior, né? Depois a classificação vai ser prerrogativa do comitê de certificação, com base aí na pontuação que esse profissional, né, comprovar, tá? E tem vários critérios, né? Daí tá lá no anexo, na tabela, lá no site, para a gente poder daí olhar com bastante calma, né?
e não é o escopo aqui desse evento, mas é para a gente poder ficar atento, né? Em relação às etapas, então, a gente elaborou, então, um processo que vai ser feito em 2 etapas, né? Isso foi também consenso do comitê certificador, que além da avaliação de currículo, que é essa etapa número 1, né? Terá também uma prova, que é a etapa número 2, que eu já vou falar sobre ela na sequência. Então, nessa avaliação de currículo, foram selecionadas pessoas da área com capacitação para fazer análise de currículo, é um comitê de avaliadores aí independente, né? E assim que esse currículo for analisado, ele vai classificar o candidato, né? A seguir para seguir em frente, né? Ele atingiu a quantidade de pontos, ele consegue fazer a próxima etapa, que é a etapa da prova, né? Isso vai ser também divulgado, eu já mostro para vocês aí o cronograma, né? É muito importante que os candidatos, eles organizem os seus documentos comprobatórios, né? Para poder, na hora que você vai entrar na plataforma, né, e dizer, olha, eu tenho né, esse quesito aqui, vai marcar como ok e mandar o comprovante, que você realmente consiga já estar com tudo organizado para poder mandar todas as comprovações, né? Você vai poder até mandar, né, o documento para mais de um item, né, que você pontuar. Em relação à questão de dúvida, né, quando você for mandar, você pode pôr para mais de um sem problema, né? Todos têm que ser identificados, né? E aí tem todo um descrito lá nas orientações em relação ao formato para enviar, né? Esses candidatos, então, que forem habilitados pelos avaliadores, né, de currículo, na etapa 1, vai ser lançado o edital na página da BH, aí ele vai precisar confirmar que ele vai para a prova, né, que ele quer ir para a parte 2, que é a parte da prova, né, porque a parte 2, né, a parte da prova, é uma prova presencial que vai ser realizada lá no Congresso, né, Brasileiro de Controle de Infecção, que vai ser em Minas. Então, é importante ter a ciência de que esse profissional, né, que passar na etapa 1 vai ter que fazer a prova presencial, né? O processo, então, da etapa 2 é fazer essa prova de conhecimentos da área, né, que tem uma lista de temas, né, para ser estudado, é presencial, né? E a aprovação dessa prova é pelo menos 70% de acerto nas questões. Esse é o critério que a gente definiu, né, pelo comitê certificador, tá? Todo esse processo, então, ele vai ser desenvolvido, executado, avaliado por esse comitê, né, que eu já mostrei para vocês aqui quem são os membros, né, que são pessoas que são membros indicados pelas associações regionais aí da ABH, né, e estão lá disponíveis no site para vocês avaliarem. A nossa certificação vai ter uma validade de 8 anos, né, e a recertificação depois a gente vai lançar editais futuros sobre isso. Então, como é o primeiro, a gente já colocou aqui que essa certificação ela tem uma validade de 8 anos, depois, se você quer, né, continuar, você vai revalidando aí, e aí vão ter outros editais sobre isso, tá? Então, lá na página da BIH, você vai ter, da certificação, né, um cronograma. Então, é muito importante que você fique atento aos prazos, né? Período de inscrição, que acaba dia 30 de junho, né? Depois vai ter uma checagem para habilitar essa inscrição, para ver se tem os critérios de elegibilidade, que vai ser feito até dia 8 de julho, né? A inserção dos documentos no sistema, né, para analisar pela banca examinadora dos avaliadores, né, selecionados. E aí vem a etapa 1 de análise de currículo até 11 de agosto, os resultados preliminares até 19 de agosto, período para recurso até 22 de agosto, divulgação de resultado final até 30 de agosto e confirmação do candidato do interesse em progredir para a etapa 2 até 9 de setembro. Então, atenção, né, para esses prazos para que o candidato possa confirmar depois que ele vai poder ir fazer, né, a prova lá no Congresso. E a etapa 2 é a prova escrita, vai ser lá no Minas Centro, né, durante o Congresso. 20 de novembro, de 14 a 16 horas. Divulgação do resultado preliminar até 29 de novembro, período para interposição de recurso, 4 de dezembro, divulgação de resultado até 12 de dezembro, e emissão de certificado lá até 20 de janeiro, tá? Então, esse cronograma é importante vocês todos terem atentos aí, né?
A obtenção, então, desse documento de certificação, esse certificado, né, ele vai ser disponibilizado eletronicamente na página da BH pelo login do associado. Então, é dessa forma que você vai receber o seu certificado. E aí tem a tabela de critérios no anexo para os níveis de classificação do júnior e sênior, né, que está lá. Eu não trouxe aqui toda a tabela, que não é a intenção a gente detalhar um por um, né? Mas quem tem interesse precisa olhar esses detalhes. Então, em geral, as categorias que vão ser avaliadas para currículo serão congressos e eventos científicos, publicações, assessorias na área do controle de infecção, participação em associações, sociedades, né, relacionadas, capacitações e execução, né, no trabalho de controle de infecção. O total, se a pessoa marcar todos os pontos no júnior, o máximo é 50 e no sênior o máximo é 100. E o candidato, para pontuar, né, e para prosseguir, tem que ter pelo menos, no sênior, 50% do total da pontuação, e a parte do júnior, 50%, então vai ser 25 pontos no júnior e 50 pontos no sênior, tá? Então, isso é importante também a gente saber. A gente definiu pelo comitê certificador, então, um conjunto de temas, né, que serão cobrados aí na prova, que acho que é importante a gente olhar para esses temas, né, de gestão e liderança do programa de controle de infecção, construções e reformas, microbiologia básica, prevenção de resistência microbiana, vigilância das infecções, precauções, descontaminação e processamento de dispositivos, a prevenção de infecção associadas a dispositivos como catéter central, trato urinário associado a sonda, acesso cirúrgico, pneumonia associada à ventilação, prevenção e gestão de surtos, educação e treinamento, qualidade e segurança do paciente e saúde ocupacional, tá? Existe lá uma listinha de referências que também dá para acessar como material de consulta, tá? Então, no geral, né, esse é o resumo aí para vocês, essa questão aí da certificação. Eu queria trazer uma frase aqui, né, inspiradora, né? Eu trouxe aqui que com a história, né, que já vem do controle de infecção bastante tempo no país e tudo que já foi feito, né, a gente está num momento muito importante, eu diria que um momento histórico até para nós, né, com os nossos pezinhos bem no presente, né, então fazendo isso acontecer nesse momento, mas tendo os nossos olhos para o futuro, esse movimento, né, de criar uma certificação em prevenção e controle de infecção e epidemiologia hospitalar dos profissionais de saúde, para nós é um marco histórico realmente no país, né, e mais uma das entregas da Associação Brasileira dos Profissionais em Controle de Infecções e Epidemiologia Hospitalar, para realmente trazer o aprimoramento dos profissionais e, obviamente, qualificando profissionais, a gente também melhora os cuidados de saúde aí no nosso país, né. Então, eu queria agradecer muito a atenção de vocês, né, e aí ficar disponível para a gente conversar um pouquinho sobre as perguntas, né? Tem todos os detalhes lá no site, não deixem de ler completamente o edital, isso é super importante, né? Para não ter dúvidas realmente. E se, obviamente, se tiver alguma situação aí que não foi prevista, a gente acata a sua pergunta e aí providencia depois o retorno para vocês, tá bom? Então é isso, finalizo aqui a apresentação. Obrigada, doutora Viviane, pela excelente e esclarecedora apresentação. Acho que essa visão, né, da estrutura da BIH, junto com todo esse conteúdo da certificação, sem dúvidas, foi muito agregadora para todos nós que estamos aqui. Eu, particularmente, né, vejo na certificação um grande avanço, né, para o controlador de infecção. Acho que isso, de fato, não é um marco e vai trazer muita oportunidade de, não só de crescimento, mas de refinamento daquilo que a gente produz, né, enquanto controlador de infecção, pensando em qualidade e segurança do paciente e no emprego adequado, né, das medidas de prevenção e controle de infecção. Então, acho que é um momento muito importante para nós. E para começar, né, as questões, nós recebemos, como a doutora Thais falou, questões lá do Dúvidas do Instagram, e tem aqui, pessoal, por favor, fiquem atentos e à vontade para perguntar aqui via chat, nós recebemos já algumas perguntas. E para aquecer a nossa discussão, doutora Viviane, eu sei que você já mencionou isso ao longo da apresentação, mas falando em ganhos, né? Se você pudesse elencar alguns ganhos para o controlador de infecção a partir dessa certificação que está sendo lançada, quais você pontuaria? Eu acho bem pertinente essa colocação, essa pergunta, né? E
Quando a gente inicia um processo de certificação e começa a qualificar os profissionais, a gente vai criar possivelmente uma demanda, né, de mercado em que você pode trazer para dentro das empresas, dos hospitais, enfim, um requisito, né, de certificação para qualificar, né, aquele profissional em termos das suas competências, né, da sua experiência naquela área. Então, a certificação a gente vê como uma ferramenta importante para justamente aprimorar a carreira profissional, né, da pessoa que vai se candidatar a ter essa certificação. E claro, a gente precisa ir divulgando todo esse trabalho e trazendo todo esse movimento, a gente está iniciando, né, o primeiro passo aí, e trazer talvez parcerias, né, com outras associações, enfim, que tragam esse fortalecimento, né, do quanto que é importante e de quanto é sólido e quanto traz essa robustez, né, para você realmente certificar que aquele profissional que passou pelo processo, ele realmente tem um currículo, né, e um tempo de experiência e uma prova de capacitação que certifica que naquele tema ele tem a certificação, né, júnior ou sênior, enfim. Então, eu diria que, individualmente, né, para o seu currículo profissional e para a oportunidade de trabalho, eu acho que isso vem a agregar muito, né, e vai incentivar, obviamente, que as pessoas estudem mais, participem mais, né, dos movimentos, das associações, dos eventos, enfim, que é o que traz essa atualização constante, porque a gente está sempre aprendendo, né? No controle de infecção sempre tem coisa nova, a gente sempre tem que estar atualizado, e isso ajuda individualmente, mas vai ajudar também as instituições de saúde, né? Tendo profissionais cada vez mais qualificados na área. Então, a questão realmente é importante a gente trazer isso para o aprimoramento individual e também para o aprimoramento das áreas, né, e dos locais onde a gente vai executar o nosso trabalho de controle de infecção, tá bom? Perfeito. Obrigada. Acho que é um meio que a gente vai ter de não estacionar, né? Porque você pode buscar isso de forma contínua, tem de 8 em... Tá sem som, Lígia. Seu fone ficou mudo, Lígia. Você está com o microfone aberto, mas está sem som. Isso. Vou passar para Agora, Thaís. agora melhorou. Foi. Melhorou? Não sei o que aconteceu, gente. Teve um apagão aqui. Deve ser minha conexão. Eu estava falando que a certificação vai fazer um exercício, né, conosco, da gente se manter atualizado sempre, né? Então, é um movimento que vai contribuir com a melhoria contínua, né, do controlador de infecção. Thaís, Vivi, deixa eu te fazer uma pergunta minha. Quando a gente olha para 2616, que é antiga, né, e a gente sabe todas as limitações e as lacunas dessa portaria, lá está escrito que o serviço para controle de infecção hospitalar, que é o executor, tem que ter pelo menos dois profissionais de nível superior da saúde para exercer a parte executiva. Lá não está escrito nem que tem que ser médico, né? Muito menos que tem que ser infectologista ou que tem que ter uma Sim. formação em epidemiologia hospitalar. Eu, particularmente, acho e falo sempre isso quando eu discuto a portaria com os residentes, de que a gente tem que começar a puxar a brasa para nossa Claro. sardinha, né? A gente tem Uhum. que exigir que um profissional, para atuar no controle de infecção hospitalar, seja um profissional que recebeu uma formação para tal, seja a especialização, seja uma residência, já tem um monte de pergunta aí sobre especialização e a certificação, mas eu acho que minimamente esse profissional tem que ser capacitado em epidemiologia hospitalar. Você acha que quando essa certificação caminhar e ter sucesso e for frutífera, a gente poderia solicitar através de uma portaria que eu sei que ela está sendo rediscutida, só que ela nunca sai, né? Todo congresso a gente discute a portaria 2616 e ela continua lá de 1998. Você acha que a certificação da BH poderia contribuir aí para que a gente tenha
profissionais certificados, especializados, trabalhando efetivamente em controle de infecção hospitalar? Excelente a sua colocação, Thaís. Nós que trabalhamos no controle de infecção, a gente tem essa ansiedade, né, por essa renovação, aí a gente sabe que precisa realmente, e vai ser tema, obviamente, de novo no Congresso, e eu vejo oportunidades disso acontecer, Thaís, porque assim, às vezes você planta algumas sementes, né, algumas vão demorar um pouco mais para, né, crescer e dar os frutos, enfim. Antes, quando não tinha nada, a portaria veio e ajudou, né? Ela ainda ajuda em algumas questões, mas hoje a gente precisa de mais, né? Então, eu diria para você que a certificação da BH é uma semente que, sim, existe uma possibilidade, de repente, de a gente ir melhorando cada vez mais a um ponto de você conseguir colocar isso como uma situação, assim, de ter competências relacionadas à área ou alguma coisa que te coloque, né, como um profissional prevencionista. Hoje não é a realidade no país, a gente sabe, né? Então, é um começo, né? A gente vai colocar a certificação para funcionar. Não existe um modelo ideal, né? A gente tentou começar da melhor forma possível, né? E, obviamente, devem vir aí adaptações, né, se forem necessárias, enfim. Tudo foi muito, assim, exaustivamente discutido, pensado, falado, e a gente tentou achar o máximo de critérios possíveis aí que a gente pudesse destacar aquele profissional que já está, né, no controle de infecção, mas obviamente que a gente pode, né, rediscutir e voltar a conversar até sobre outras questões e possibilidades e níveis, enfim, mas a gente tinha que começar por alguma coisa, né? Então, eu tenho certeza que não dá para agradar e atingir a maioria, isso não vai acontecer, mas a gente já vai começar a selecionar e ver aquilo que a gente consegue estimular, né, que os profissionais tenham cada vez mais capacitação e quem sabe a gente no futuro tenha isso. Já tem, né, a publicação da Anvisa, a nota em relação às competências do profissional, né, de controle de infecção, isso já tem, já está publicado, acho que foi, não sei se foi 2021, 2022 ali, né? É importante que a gente comece a olhar esse material, né, colocando lá as competências que são necessárias, e a certificação é uma forma de você comprovar isso, né? Vai ter um comitê para avaliar, essas pessoas vão parar um tempo, avaliar o seu currículo, você vai ter uma prova, então é uma forma de você também demonstrar que naquele quesito você tem aquela experiência. E óbvio, né? As instituições que já estão mais avançadas em controle de infecção, geralmente as instituições que têm processos aí de certificação e, né, que estão cada vez mais entendendo a importância desse profissional no hospital, talvez sejam as primeiras a colocar isso, né, como um ponto importante, e talvez a gente consiga espalhar isso para outras instituições, mas de verdade, hoje não era intuito de você conseguir atender a todo mundo, né, com todas as possibilidades. A gente, como é um processo de certificação, você tem que ter algum tipo de filtro, né, e isso a gente vai, obviamente, avaliar, né? Então, acho que isso, respondendo a sua pergunta, eu acho que sim, Thaís, mas não é para agora, né? Vamos esperar isso e tomando corpo, digamos assim, né? Reavaliando, tomando corpo, enfim, para que a gente possa ter realmente um processo bem, bem bom, dando força para esse processo, né? Incentivando, conversando sobre ele, melhorando, eu acho que tudo isso só vem a agregar. Lígia, tem várias perguntas aí no chat. Quer começar? Sim, vamos lá. Eu vou até trazer uma do Instagram, que é frequente, em geral as pessoas costumam perguntar sobre isso, que é qual a diferença entre a certificação e as outras especializações em controle de infecção. A gente tem, daí você tem lá, né, títulos de especialista na área X e tal. Se for médico, você tem que ter associação lá com a Associação Médica Brasileira, a Sociedade de Classe. Então, tem outros critérios e quesitos, não necessariamente num tema específico, né? A certificação, ela é de um tema específico. E ter uma pós, um MBA em controle de infecção é um dos quesitos, inclusive, né, da certificação. Então, quando você se coloca lá para fazer a certificação e tem uma pós, você garante mais uma pontuação, além de outras coisas curriculares, que é tempo de experiência e tudo mais. Então, a diferença da certificação é que ela vai estar olhando especificamente para um tipo de profissional que trabalha com aquele tema, né? Ela não está certificando uma especialidade, né, como médico de infectologia, ou disso ou daquilo, né?
ele está certificando o tema, é uma qualificação naquele tema. Então, eu acho que esse é o diferencial. Então, o MBA que você faz, você vai lá, estuda, faz sua prova, né? O trabalho de conclusão de curso, ok. Mas a experiência, o trabalho com aquela área, né? Produções naquela área, participação de sociedades, que a gente imagina que faz com que as pessoas estejam sempre se atualizando na área, isso não está lá no curso de MBA, né? Isso não está na questão aí dessa outra modalidade, mas ele faz parte, né? Então, é mais um incentivo para que a gente possa ter esses movimentos aí de educação nessa área. Até colocando aqui para vocês, a gente já falou em reuniões da BH, nos congressos, né, as reuniões oficiais, assembleia, que a BH também quer montar uma plataforma de curso, né, que a gente possa fornecer um curso que capacita também para esse tipo de certificação, né? Que é uma das nossas metas aí. Não é uma coisa que dá para fazer, né, tudo junto, a gente teve que escolher um para depois fazer o outro, todos nós aí somos voluntários, né, nesse trabalho aí nas associações, mas é um plano que a gente tem também em relação à questão de melhorar o conhecimento dos profissionais de uma forma geral, para que ele também possa estar mais capacitado aí para a certificação. E lógico, né, gente, a certificação não é uma obrigação, é uma coisa, né, um que a mais que você pode trazer para esse profissional, né, tá demonstrando aí toda a sua experiência e capacitação na área, tá? Então, acho que são essas, assim, talvez as diferenças que eu podia dizer, é que a certificação é uma coisa do tema, né? Uma certificação daquele assunto para aquele tipo de profissional bem específico. Por isso que não é necessariamente do médico, do enfermeiro, né? Pode ser de outros profissionais também que trabalham aí no controle de infecção. Se ele tiver toda a habilidade para lidar com aquele tema e comprovar isso em currículo, e comprovar em prova, naquele assunto ele consegue realmente atuar, né? E eu vou aproveitar aí que surgiu essa pergunta. Tem uma dúvida bastante frequente que eu já vi aí que apareceu no site também, que é qual que é a diferença entre a certificação e a prova de infectologia hospitalar para o médico. Então, Vivi, acho que você vai concordar comigo, é assim, a Sociedade Brasileira de Infectologia confere o título de especialista para Sim, médicos, porque ela é isso, filiada à Associação Médica Brasileira. isso E mesmo. aí, só para lembrar, o médico é considerado especialista naquela especialidade duas maneiras. Se ele fizer uma residência médica em programa credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica, ele é considerado especialista, ou se ele Uhum. fizer a prova de título de especialista pela Sociedade Médica. A Infecto tem 4 áreas de atuação. Infectologia hospitalar é uma delas, infectologia pediátrica, medicina tropical e rancenologia. Então, além de você ter a prova para infectologia, você pode fazer a prova da área de atuação. Então, Uhum. se você trabalha com infectologia hospitalar, você pode fazer essa prova de infectologia hospitalar, que você vai ser reconhecido com uma especialidade e uma subespecialidade, digamos assim. A BH, ela não quer fazer uma especialização, ela quer fazer uma Uhum. certificação para todos os profissionais, porque a SBI só especializa médico, porque ela é ligada à Associação Médica Brasileira, então você precisa ter CRM, e a BH quer dar a oportunidade para outros profissionais importantíssimos no controle de infecção hospitalar, enfermeiros, farmacêuticos, microbiologistas, enfim, mas é certificação. Confere, Vivi, não é especialização. Isso mesmo, super conferido, super explicado, doutora Thais. Então, é diferente, não é especialização. A gente cuidou muito desse nome, né? Não é título de especialista ou subespecialidade de jeito nenhum, né? Ele a gente certifica no assunto, no tema, né? Aquele profissional que já é especialista em infectologia hospitalar, se quiser certificar no tema de controle de infecção, ele pode fazer a prova também, sem problema nenhum, é mais uma certificação que ele coloca, né, no seu currículo, mas ele não substitui e não é a mesma coisa, tá? Não é título de especialista e não é exclusivo para médicos, tá? Bem, bem colocado, doutora Thais, obrigada. Obrigada. Vivi, tem uma pergunta aqui. Eduardo fala que ele já desenvolveu um estágio extracurricular em CCIH durante a faculdade. Se ele pode utilizar isso como experiência também, já que no edital não especifica.
Tem algumas situações que podem estar fora ali do edital, que a gente vai ter que olhar no comitê avaliador, né? O que ficar realmente, ele mandar de documentação para comprovar, e não tem exatamente uma clareza se é trabalhar naquela área ou se é um estágio, enfim, vai ter que ir para o comitê certificador para avaliação. Eu não consigo te dar essa resposta até agora de uma forma direta, né? Porque eu não estou aqui com todos os avaliadores, enfim, com o comitê, e se não está previsto no edital, a gente vai ter que discutir esse item. Mas você pode mandar a sua dúvida também, né? E escrever para a secretaria da BH e mandar essa documentação e a gente vai avaliar. Então, as coisas que não estiverem no edital vão ser definidas pelo comitê certificador. Vivi, os documentos vão ser anexados numa plataforma online, é isso? E Sim, a precisa pessoa. comprovar a veracidade, por exemplo, precisa ser um xerox autenticado? Não, não precisa. Não? Tá, Não precisa, perfeito. tá? Tá. A gente deixou, assim, da forma, né, o mais fácil possível, né? Não é para burocratizar toda essa situação, obviamente, né? Mas a ideia é que você vá colocando os itens e já subindo os documentos. A gente fez inúmeros testes na plataforma, né? A gente testou de cabo a rabo, de todos os jeitos, que é uma plataforma criada especificamente para isso. É para ser simples, né? E fácil para quem for colocar. Mas o que é importante? Uma vez que você finaliza o processo, não dá para ficar voltando, eu esqueci de pôr esse documento, agora eu quero mandar. Não dá. Então você tem que pensar bem o que você vai mandar lá. E acho que teve até alguma pergunta que perguntou se tem valor de inscrição. Sim, tem um valor, é R$ 350 a inscrição, e você tem que ser elegível. Então, olhe bem o critério, né? Porque daí, uma vez que você paga, também a gente não vai ter política de devoluções, porque isso geraria muita confusão aí, né? Então, preste bastante atenção, né? Tem o valor de pagar a inscrição, e já reúna todos os documentos, que o edital está bem claro lá. Já deixe tudo separadinho, que na hora que você for fazer o upload, e tem, a plataforma tem uma capacidade de receber os documentos, né, que já foi testado, enfim, então a gente espera não ter nenhuma dificuldade com isso, tá bom? Tem uma pergunta bastante interessante aqui, Vivi, que fala o seguinte, é uma pergunta da Tamir. Ixi, a conexão da Lígia está falhando essa conexão. Tá Eu, falhando. eu, eu vou fazer a pergunta da Tá Tamires. bom, pode seguir. Se nos modelos que vocês se basearam, a certificação vai ser utilizada no mercado de trabalho ou de uma forma acadêmica? O que a gente avaliou nos modelos é você poder usar principalmente em mercado de trabalho e não é só de uma forma acadêmica. Então, o mercado de trabalho seria o foco, né, para a gente capacitar o profissional e mostrar, evidenciar a experiência daquele profissional naquela área. E, obviamente, que a questão de participar de área acadêmica, ou principalmente participar de associações, participar de congressos, principalmente, que tem uma pontuação boa, é demonstrar que aquele profissional está sempre se atualizando, está sempre estudando, né, na área, e até porque a própria validade ali da certificação colocada, que a gente entendeu como comitê certificador, que é um tempo mais ou menos assim que se passa muito, a gente pode até ficar meio desatualizado, né? Se for muito curto, daí talvez não vale a pena a gente ficar se certificando cada 3 anos, por exemplo, né? Então, o 8 foi o meio do caminho, né, para não ser nem tanto céu, nem tanta terra, enfim, mas a gente diria que para o mercado de trabalho, e, obviamente, para alguma questão acadêmica, sim, também, mas o objetivo não é exclusivo acadêmico, não. Tem questões acadêmicas, né, de publicações e tal, mas ele não é exclusivo, tem a parte de experiência, né, de profissão, de trabalho, de participação em congressos, enfim, que mostra aquele profissional que está engajado, atualizado, sempre estudando, né, e sempre atualizado na área. Lígia, acho que agora você está. Acho que agora vai, né? Tem uma pergunta simples, porém importante. Quem não conseguir ir até Minas para fazer a prova presencial, terá alguma alternativa? Não. Então, se você não pode ir para Minas, não dá para fazer esse ano. Deixa para o próximo congresso. Daqui a 2 anos, Daqui a certamente, 2 anos. terá outra certificação no Sim, próximo sim, Congresso sim. Brasileiro, correto? Todos os congressos a gente, né, vai colocar a prova de certificação. O processo ele vai ser contínuo, né? A partir de agora ele vai ser contínuo. Então, se você não pode ir para Minas esse ano, infelizmente você não pode se inscrever, porque tem que começar de novo quando for o próximo congresso. Aí fica a dica para já se programar, se não puder ir, se programar para daqui a 2 anos, né? Então Isso já fica na lista. mesmo.
Ô, Vivi, tem uma pergunta aqui do Christian, que preocupa o fato da reprovação na prova teórica e a elaboração do nível dela, na qual um profissional com vários anos de experiência possa ser categorizado como não habilitado como um especialista por conta de uma prova e experiência comprovada na etapa 1. Uhum. Bom, primeiro que não é uma prova de especialista, tá, gente? Não é especialização, tá? Os temas são aqueles que estão lá no edital. Teoricamente, se você tem a experiência comprovada e o tema está lá e as referências, a gente cuidou bem para ser referências nossas, né? Que a gente tem acesso, tudo disponível, não tem nada absurdo, né? Para ser colocado. A ideia não é trazer uma prova que vá perguntar milhões de coisas que não estão previstas, pelo contrário, vai perguntar o que está previsto e o que é do dia a dia. Então, teria que ter alguma classificação, a gente tem que pôr um ponto de corte de alguma forma. Só o currículo, o comitê certificador entendeu que não daria para a gente dizer que a gente está realmente sendo justo e objetivo, né, em relação à questão de certificação, então a prova foi unânime no comitê certificador, né, não tem como não ter uma prova, né. O nível da prova é um nível de prova para quem? Se a pessoa comprova experiência, atua na área e está sempre atualizada, obviamente que ela vai se sair bem na prova, mas tem que ter o requisito. Então, é sim 70% de acerto, né, que foi colocado ali, e são questões, a princípio, objetivas, não são questões discursivas, né, são questões objetivas. Então, tem o conhecimento da área, fez a prova, acertou, atingiu. Não atingiu, gente, vai ter que refazer o processo no próximo congresso, não tem muito jeito, a vida é assim, né? Tem uma questão do Alberto Saraiva, e ele traz o seguinte: 8 anos não é um tempo excessivo de certificação, uma vez que o conhecimento está muito dinâmico? Então, esse tema até comentei um pouquinho antes, né, da sua pergunta chegar aqui. Você tem, de todos os lados, você tem as ponderações, né? Se você faz uma prova de certificação todo o congresso, a cada 2 anos, é puxado para quem precisa, né, se atualizar, estar em todos os eventos e ficar fazendo prova de 2 em 2 anos, por exemplo, que a gente entendeu ser um tempo muito, muito, muito curto, né? A vida está realmente cheia de informação, a todo tempo a gente está se atualizando. Então, em termos de número de congressos e possibilidades, a gente quis abranger, obviamente, a possibilidade das pessoas poderem se inscrever e um tempo que a gente entendeu justo, né? A gente foi do 3 até os 15, 20 anos, enfim, e debatemos muito e votamos em conjunto para poder chegar a um meio termo. Então, eu diria para você que ele não vai ser tanto ao céu nem tanto à terra. Será que em 8 anos muda muita coisa? Muda algumas coisas, mas a gente também tem as temáticas, as referências que a gente vai atualizando conforme o tempo vai acontecendo. Então, na hora que você refaz a certificação, você já demonstra que você seguiu uma atualização nesse tempo, né? Fazer um pouco menos do que isso, a gente estaria trabalhando aí com menos de 2, né, 3 congressos de intervalo que a gente faz a cada 2 anos. Então, todos esses detalhes a gente tem que pensar, né? Não é só a questão de estar atualizado especificamente, né, a todo momento, todos os artigos, enfim, todos os temas. Então, a gente entendeu que esse 8 anos é um número, assim, o mais adequado possível. Como eu falei para vocês, a gente não consegue agradar a todos, né, e ter todas as possibilidades, mas a gente tentou ser o mais bom senso possível, assim, no meio do caminho, para tentar agregar e não estar colocando o profissional no estresse, ter que ficar recertificando aí a cada 2, né, cada 2 congressos, né, que eu acho que é empenho também para todo mundo, né? Viajar é difícil, às vezes, para as pessoas, fazer prova e tal. E isso não diz que ela não está se atualizando. Provavelmente ela vai estar se atualizando, e ela vai mostrar isso na prova seguinte. Então, acho que ficou, assim, razoável esse tempo, né? Vivi, a prova vai ser discursiva ou múltipla escolha, já se sabe? Múltipla escolha, né? A gente quer um critério bem objetivo, né? Prova objetiva, não tem essa questão de avaliar a prova discursiva, é mais complicado, né? Então, prova objetiva, pergunta, resposta, A, B, C, D, pronto, né? E aqui também tem uma pergunta se vai poder corrigir os documentos que foram inseridos. Se No tem edital tem possibilidade de lá, depois que correção. você envia, não dá para você ficar voltando atrás, né? Então, a princípio, tenha bastante atenção no que você está enviando, para que você não tenha que depois ficar pedindo para corrigir.
tá? Então, isso também está orientado lá no edital. Lê com bastante atenção, né? Quem fez a pergunta, tá? Tem uma questão aqui, Vivi, sobre o prazo para inscrição, né? O Fernando falou que achou muito curto o prazo para inscrição e existe alguma possibilidade de estender esse prazo, você sabe dizer? Eu diria Pensando para no você o fluxo como um seguinte, todo. diferente de trabalho em congresso, que sempre a gente estende um pouquinho, né? Que nem o trabalho era 24 de junho e virou 1 de julho. Na certificação, como a gente tem várias etapazinhas, uma grudada na outra, infelizmente é esse o cronograma, não dá para apertar mais. Então, se a gente prorroga, a gente estende as outras etapas que também não dá, né? E vai chegar o momento que tem prova e ponto, né? Então, esse prazo é o que foi possível dentro de tudo que a gente trabalhou. A gente queria ter lançado um pouquinho antes, mas como eu falei para vocês, a gente teve inúmeros testes, muitas situações para ajustar, para não ter problema, obviamente, né? E para ser tudo redondinho aí para quem for se inscrever. Então, esse programa é o programa final e não vamos ter ajuste de datas, porque a gente vai daí estreitar demais para frente, né? E já está muito justinho o cronograma. Então, não tem nenhuma previsão de a gente estender o prazo, tá? É 30 de junho. E se eventualmente, né, você não consegue trabalhar com esse prazo dessa certificação, você vai se organizar para no próximo congresso. Então, é o que a gente tem, né, para poder iniciar aí o trabalho esse ano, tá bom? Perfeito. Teve até uma consideração que o Fernando, que falou do prazo, trouxe, é a dificuldade que se tem hoje em alguns serviços, principalmente no serviço público, de conseguir o comprovante de tempo de atuação com o RH, o time de pessoas local, né? Que às vezes Uhum. esse processo demora. Então, é uma mensagem aí para a pessoa, né? Para você, Fernando, e quem estiver pensando nisso, ocorrer agora, ou já deixa pronto, entendendo que a certificação vai acontecer a cada 2 anos. Exatamente. Então, se organizar, né, para esse momento, para lançar o edital e a gente não deixar para, né, próximos eventos, foi importante colocar para funcionar. Vai dar para todo mundo fazer agora? Possivelmente não. Mas, com certeza, é uma certificação que veio para ficar, né? Então, se organize, né? Você já tem lá, você já começa a se organizar para o próximo, você já está pronto com tudo na mão, dentro dos prazos e tudo mais. Então, faço votos que vocês consigam, né? Vocês que estão candidatos aí com seus serviços, os seus comprovantes, que dê tudo certo, que vocês consigam se inscrever. Mas ajustar o prazo vai ser difícil, gente, porque a gente não consegue esticar mais por conta de todas as etapas que a gente tem ainda que passar, né? E que vão vir, e que tem pessoas que vão avaliar, então tem bastante detalhes aí, e se a gente a longo prazo, a gente não consegue, às vezes, talvez nem fazer a prova, né? Então, para garantir, né, a gente tem que seguir direitinho aí todos esses passos, tá bom? Tem de novo a pergunta, Vivi, de quanto que isso vai sobrepor um curso de especialização regulado pelo MEC, que habilitou o profissional como Não, especialista. não Então, de sobrepõe. novo, gente, não é especialização, é certificação. Ninguém vai sobrepor nenhuma especialização de MEC, de universidade, Nada. de curso de especialização que estão no mercado. O que a BH está fazendo é certificar que a pessoa está envolvida e sabe controle de infecção hospitalar e é capaz de Isso. desenvolver o trabalho. Então, de novo, gente, para ficar bem claro, porque a gente não vai mais responder essa pergunta, não é especialização, e a BH foi muito feliz no nome, né, Vivi? É uma Isso. certificação na área. Pronto. Não sobrepõe nada, não concorre com nada, ele só agrega, ele vem a mais, né? Além do seu título de especialista, que você pode pôr lá nos critérios, né? Você ainda vai comprovar outras coisas, a gente vai certificar que você tem realmente experiência e conhecimento e pode atuar nessa área específica, que é a prevenção de infecção e epidemiologia, né? No controle de infecções aí. Tem uma outra pergunta, só vou fazer um comentário em cima dessa pergunta que a Chayenne pergunta da frequência, que a gente já respondeu, e se existia iniciativa da BH em fazer em outras regiões, mas sim, né, porque a cada 2 anos o congresso vai acontecer numa região diferente, Isso. então esse processo ele vai acontecer organicamente. Aí, emendando uma pergunta, a Márcia
pergunta o seguinte, se para participar da certificação, ela precisa estar inscrita no congresso. Não é um requisito que está no edital, tá? Claro que a gente espera que se você vai fazer a prova lá, aproveita e faz o congresso, né, gente? Porque vai estar super bom. Mas não é um requisito, né? Tipo, não é um critério. Se você não tiver inscrito, você não faz a prova, né? Então, não está previsto isso no edital. Então, não tem como a gente cobrar isso, né? Mas a gente espera que, obviamente, quem for fazer a prova vai estar inscrito no congresso. Mas isso não é uma obrigação, tá? Perfeito. Aí seu áudio está fechado. Desculpa. É, a Tamires gostaria de saber como os locais que foram usados de modelo utilizam a certificação no mercado de trabalho. Acho que a gente falou sobre isso Já lá no falou, já começo, né? falou, tá certo. Ah, deixa eu ver aqui, Lígia, que tem um monte de pergunta. Ó, tem uma aqui, do Christian. Se poderia ver Ixi, o candidato. Vocês estão me ouvindo? agora sim. Eu vou repetir, tá? Não estamos te Ficou ouvindo. mudo, Lígia. Thaís, quer tocar aí? É da revisão dos temas, é essa? Isso, é essa. Tá em Se estado. pode haver uma revisão dos principais temas por parte das regionais estaduais para ajudar o candidato a não reprovar na prova teórica. A gente já faz, né? A PECI faz curso, faz debatendo, tem o curso de introdução a IRAS, a BH pretende fazer plataforma também online de cursos, não é isso, Vivi? Isso. A nossa plataforma, aquilo que eu falei para vocês, é projeto, né? Assim como a certificação foi projeto, agora está se realizando. Ter uma plataforma de orientação de curso é uma das nossas próximas ações, mas as regionais, de forma geral, elas têm os seus eventos, né? E eu acho que é uma forma também de estimular, né, gente? Porque se as regionais daí fizerem cursos, né, para ajudar os candidatos e tal, também é um movimento que a gente vai poder gerar, mas isso é como a Lígia falou, daqui a pouco vira orgânico, né? A gente vai estar fazendo cursos preparatórios para a prova de certificação, enfim, e eu acho que isso ajuda as regionais, inclusive, né? A gente incentiva e quer que as regionais façam cursos, tragam as pessoas, que as pessoas se associem, que a gente faça atualização no controle de infecção. Então, nesse momento, eu não tenho para dizer para você, olha, existe um curso preparatório para essa prova, mas eu diria que isso vai naturalmente acontecendo aí com as regionais, né? E cada congresso é uma regional que faz, né? Então, a gente tem regional do Rio, de São Paulo, lá do Rio Grande do Sul, né, de Pernambuco, enfim, a gente vai trabalhando aí conforme as regiões, né, elas vão aceitando fazer o congresso e a gente vai levando para todas essas áreas. Então, sempre vai ser na área, a princípio, do congresso, né? O estado do congresso é o estado que vai ter a prova. Depois de Minas é Rio de Janeiro, não é isso? Já, Brasileiro? Rio de isso Janeiro. mesmo. Então já se programa. E quem não puder ir a Minas, vai no Rio de Janeiro daqui a 2 anos. Isso mesmo, 2026, né? 2026 vai ser Rio de Janeiro, isso aí. E já registra. Já anota na sua agenda aí. Vivi, o prazo de inscrição é até 20 de junho. Os documentos podem 30. ser enviados depois? Ele se inscreve que é aquela parte da elegibilidade, né? A elegibilidade, que é ele ter a comprovação de que ele tem curso superior, né? E ele está afiliado a uma associação, é até dia 30 de junho, tá? Esse é o prazo. Depois, no cronograma lá, né? Que ele vai verificar até os critérios mínimos, que é de 8 de julho, daí você vai inserir os documentos no sistema para análise da banca examinadora entre 9 e 21 de julho. Então, aquele que vai se inscrever agora, ele vai ter que colocar os documentos da elegibilidade, ou seja, a pessoa tem o curso de nível superior, né, que a gente colocou lá, e tem a questão ali da comprovação da etapa ali da experiência, né? Escolaridade de nível superior e 3 anos, pelo menos, né, de experiência. E ser um associado da BH. Então, para aquele que vai se inscrever agora, são essas 3 coisas que precisa, né? O diploma de escolaridade de nível superior, o tempo mínimo de 3 anos, né? Enfim, e ser associado adimplente de uma associação. Com essas 3 coisas, ele consegue se inscrever e ficar elegível.
Sendo elegível, ele vai colocar os seus documentos de toda aquela pontuação entre 9 de julho a 21 de julho. Então, existe um tempinho aí para você conseguir os seus documentos, né? Então, acho que é importante que fique claro isso. Olhem lá no edital. Então, a inserção de documentos no sistema para análise pela banca examinadora vai ser de 9 de julho a 21 de julho, para aqueles que forem elegíveis, porque se a pessoa se inscrever, mas ela não apresenta o diploma de nível superior, ou não está adimplente numa associação, né? Ela não consegue ir para frente, daí nem adianta pôr os documentos, ela não vai ser elegível, né? Por isso que a gente não colocou tudo de uma vez. Esses critériozinhos iniciais é só para a pessoa ser elegível, né? Tem experiência, pelo menos de 3 anos, tem o curso de nível superior, né? E está adimplente numa regional da BH. Esse é o mínimo. Depois ela vai ter um tempinho para colocar os seus documentos, tá? Acho que agora ficou claro, né? Ficou mais esclarecido, certo? E aí já respondeu que tem que ser filiado a uma regional para poder fazer Sim. a prova, certo? Sim, certo, perfeito. Eu posso até projetar aqui para quem quer ver aqui o. Deixa eu colocar para vocês. Acho que é importante isso aqui, ó. Tá lá no edital, mas eu copiei aqui para vocês. Vocês estão vendo? Ó, inserção de documentos no sistema pela banca examinadora lá, né? Para análise da banca examinadora, de 9 a 21 de julho. Então, você tem primeiro a parte inicial, até 30 de junho, para fazer aquela inscrição lá, né? Aí a secretária lá vai olhar para ver se a pessoa que colocou os documentos é elegível. Se ela for elegível, ela vai colocar os demais documentos. Então, para quem tiver que ir atrás de documentos, você vai conseguir fazer isso nesse período aqui de 9 a 21 de julho, tá? Certo? Tá claro isso? Perfeito. Fiquem atentos, hein, pessoal, aos critérios de elegibilidade. Essa etapa é extremamente importante. Tem mais uma pergunta, Vivi, que veio do Instagram também, perguntando a respeito de elegibilidade, porque a profissional ela tem mais de 3 anos de experiência, mas é na área de vigilância em saúde. E aí ela está perguntando se ela poderia se inscrever. Vigilância em saúde não relacionada a controle de infecção hospitalar, é isso? Imagino doença de notificação compulsória, imagino isso, núcleo de epidemia. Vigilância epidemiológica, isso mesmo. Especificamente só de vigilância epidemiológica, que não atua na área de controle de infecção, é uma boa pergunta. Eu vou ter que perguntar para a equipe lá para ver se isso atenderia, né? Porque não é o profissional específico de área de controle de infecção, né? Prevenção e epidemiologia hospitalar, né? Então, eu acho que é uma pergunta boa, né, em relação a isso. Esse eu não vou conseguir te responder, né? Eu vou precisar levar isso. Depois a gente manda para vocês a resposta, peguem, né, o contato dessa pessoa que fez a pergunta e a gente tenta fazer algum esclarecimento aí para vocês, tá? De vigilância, realmente, se entraria nessa questão, tá? Tá bom? Como a gente tem o contato, depois a gente consegue endereçar essa resposta especialmente para essa Perfeito. profissional. Vivi, não tem tempo para ser filiado a uma regional. Se ele se filiar agora e mandar o comprovante, ele pode fazer a prova, correto? Pode. Tá valendo, a gente escreveu no ano da certificação ou no ano anterior, ou se tiver mais, ótimo, né? Beleza. Mas se ele se inscreveu esse ano, ele consegue sim fazer. Isso também é uma forma de apoiar as regionais, né? Porque as regionais, quanto mais pessoas se inscreverem, forem sócias, mais movimento eles podem gerar, mais eventos pode gerar, a gente pode ter, é uma forma de estimular também o crescimento das próprias regionais, e elas serem motivadas a desenvolver eventos, enfim, e questões aí que trazem conhecimento também. Então, a gente pensou em promover, né, a prosperidade de todo mundo, né, do individual, da regional, das instituições, enfim, em última instância, chegar lá no paciente. Então, essa é a ideia aí dessa onda que a gente vai iniciar e gerando com esse movimento da certificação. Tem até um comentário que o Alberto acabou de fazer aqui no chat, que a CEBIC oferece provas online para treinamento, para prova de certificação, mediante uma taxa de inscrição. Acho que a Vivi trouxe essa questão de que existe a intenção da BIH de também trabalhar numa plataforma de cursos, então acredito que seja a intenção, né, Vivi, disso acontecer futuramente, né?
Isso mesmo. Mas hoje eu não vou dizer para você assim, tem o curso X que faz preparatório específico da prova da BIH. Não tem isso, tá? Não existe isso. Nesse momento não tem. Você vai ter, obviamente, cursos por aí. Se eles estiverem atendendo às temáticas e você entender que aquilo vai ser bom para você, ótimo. Mas não tem nada assim que você tenha que sair correndo fazer o curso X, o curso Y, para poder fazer a prova da BH, né? Então, isso não tem, tá? O plano da BH realmente é fazer uma plataforma educacional, mas eu acho que isso vai ter um tempinho. Eu acredito que talvez no próximo congresso a gente já consiga ter isso funcionando, quem sabe? E se a exigência é pelo menos 3 anos de atuação em controle de infecção, o programa da prova é o básico do controle da infecção, né, É o Vivi? básico. Então, se a pessoa tem pelo menos 3 anos atuando na área, espera-se que ela saiba minimamente aqueles temas que estão lá, né? Então, Perfeito. assim, é, acho que as pessoas estão um certo intimidadas aí com a prova, né? Mas Não é para ficar intimidado, não não. é É para ficar para intimidado com a isso prova, mesmo. exatamente. Eu também acho. Não É, é a ideia uma prova É, super, mega, ultra pus, né? Uma coisa assim, totalmente do outro é, mundo. Não é, gente. É prova com aqueles temas. Se você trabalha na área, você vai ter conhecimento daqueles temas, né? Não tem muito jeito. A ideia é que seja o dia a dia do controlador de infecção, é. né? Então, Perfeito. nada fora Isso disso, mesmo. né? É. Tanto que os temas, assim, estão super razoáveis, né, gente? É tema que a gente vê todo dia, né? Quem trabalha vê isso todo dia, né? Tá em contato com isso todo dia. Então, realmente não é para ser uma prova absurda, né? O pessoal que não fique com medo da prova. Saiba os conteúdos, né? O que tem lá, tem as referências, dá uma olhada, né? Acho que é importante. Faz a prova com atenção, né? Que eu tenho certeza que todo mundo aí vai conseguir se sair bem. Vivi, você sabe se existe esse tipo de certificação para outras áreas de especialização fora SCIH? Não sei te responder essa pergunta. Se eu falar aqui, vou estar sendo leviana na resposta, porque eu não sei mesmo. Então, Eu também não sei. ficamos Você sabe, devendo. Lígia? Que eu saiba, como eu estou muito nessa Certificação, área, não, né? Então, não. Eu sei que tem as provas de título, né? Da AMIB e a BENT, mas é mas uma aí é de proposta especialidade, diferente, é de Especialista, é especialidade. É, especialista. E a MIB é especialidade médica, também é especialização médica, sim. né? É num Então, outro escopo. isso Certificação, mesmo. não. é a mesma coisa da SBI, né? Da Sociedade É. Brasileira de Então, se Infectologia. tem, o pessoal pode até compartilhar conosco aí no chat, mas do nosso conhecimento, assim que a gente é bem dessa área, né, do controle de infecção, então não tem esse conhecimento para outras áreas, né? O Lauro colocou que a SBDST faz. Eu não conheço, Também mas não ele conheço. colocou aqui que tem Deve ser certificação. Sociedade Brasileira de Doenças Sexualmente Transmissíveis. Mas é a especialidade da especialidade, né? Ela deve certificar para atender doença sexualmente É, transmissível, né? Então, aí não é esse o nosso caso, não é uma subespecialidade, isso mesmo. A Raquel trouxe um comentário aqui, uma dúvida, que eu acho que vale a pena reforçar, a gente já falou um pouco sobre isso. Quem tem especialização em controle de infecção precisa fazer a certificação? Não tem nada que precisa, gente, tá? Não existe obrigação nenhuma, você vai conseguir trabalhar com sua especialização, tá tudo certo. O que a gente está propondo é um quê a mais. Tipo uma cereja, né, do bolo, uma coisa que vem a mais, que diz assim, olha, eu tenho a especialização, mas eu também tenho título de certificação nesta área. Isso comprova que eu tenho experiência, que eu tenho, né, trabalhos na área, participação, atualização, enfim. Então, assim, não tem nada de obrigatório que você vai desvalidar o teu curso, de jeito nenhum. A gente não está eliminando nada, a gente só está dando a mais uma possibilidade de você ter, além, né, da sua especialização, isso vai contar, inclusive, né, seu MBA, o seu trabalho, enfim, para pontos, né, na certificação, mas a gente está trazendo uma forma de certificar que aquele profissional, além do que ele já tem de MBA, enfim, né, de título, ele também tem experiência comprovada na área, ele também tem um currículo que traz aí o profissional que está atualizado, que, né, entende do assunto e que tem competências aí para poder atuar, inclusive, né, liderando, né, programas aí de controle de infecção em diversas áreas. Então,
Não se preocupem que a prova da BH ela não elimina nenhuma, não concorre com nenhum curso, ela só traz um a mais, né? Então não tem obrigação nenhuma, gente. É ficar bem claro isso, que isso é o que a gente traz a mais, né? Aquilo que vem para somar na nossa profissão. E muito provavelmente, né, Vivi, isso não vai ser exigido em concursos, que a pessoa tenha a certificação Não, pela não. ABH. O que a gente pede em processo seletivo é que a pessoa comprove que tem experiência na área ou que tenha uma especialização na área. Então, de Sim, novo, gente, não é especialização, é isso uma mesmo. certificação. A gente precisa sair daqui com isso bem entendido, né? Então, não vai fazer parte de um processo seletivo a exigência de você ser certificado pela ABH. Talvez o processo seletivo possa exigir que você tenha especialização na área, em instituição reconhecida, mas jamais uma certificação pela ABH, porque, como a Vivi falou, é a cerejinha do bolo. O bolo Isso você mesmo. já tem. Isso aí. Ele vem a mais do que o bolo, né? Ele vem um plus. Então, eu acho que esse movimento é um movimento inicial, né, gente? Que quanto mais esse movimento melhorar e mais a gente, de repente, traz o curso da BH e mais a gente vai certificando os profissionais e vendo que isso traz uma melhoria, né, geral aí, isso vai trazendo ganhos para todos, né? Então, isso vai amadurecer com certeza, né? Então, é um primeiro movimento que tenho certeza aí que vai passar por vários ciclos de amadurecimento também, né? E tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas individualmente, muitos sistemas e muitos pacientes, né? Com certeza, a gente melhorando o nível do controle de infecção, a gente melhora todo o sistema. Eu acho que, olha, nós estivemos com quase, Randolfo, me corrija se eu estiver errada, 70 participantes já estiveram conectados, acho que foi uma discussão riquíssima, deu para tirar bastante dúvida, né, pessoal? E se eu não me engano, finalizamos as perguntas. Não sei se a Thais viu mais alguma. Tem uma aqui no Question and Answers, Lígia, que eu vi agora, porque a gente está olhando no chat. Que a Tem gente está uma olhando aqui no no chat. Boa. QIA. Peraí. É, Vivi, na contagem dos pontos para capacitação, cada curso de pós-graduação concluído na área conta pontos isoladamente ou há uma pontuação única pela categoria? Por exemplo, 5 pontos por cada ou 5 pontos no total? Daí, Thaís, eu vou ter que abrir o edital e conferir para poder responder isso. Acho que não é para esse momento, né? A gente Mas pode está lá, né? ver. No Tá edital está lá. lá a pontuação. Tá lá. Então, se houver alguma dúvida do que está escrito, eu acho que é importante daí escreve, faz a pergunta lá e a gente tenta esclarecer. Mas é para estar todo escrito. Eu não estou com o edital, né, no download aqui do meu cérebro para achar isso de uma forma rápida para você, tá? Mas a Tá, princípio você precisa ler o edital e aí se ainda tiver dúvida a gente tenta esclarecer de uma outra forma. perfeito. Ô, Vivi, por último, aqui também, só um paralelo, para quem é médico, não sei se lembra, mas há uns, sei lá, uns anos atrás, muitos anos atrás, a ANB queria fazer tipo de um revalida, né? Quem tivesse o título de especialista, a cada X anos tinha que comprovar ida em congresso, e cada congresso valia pontos. Então, se você não tivesse a cada 5 anos ido pelo menos num congresso nacional ou estadual na sua especialidade, você não manteria o seu título de especialista. Só que depois isso não foi para frente por N motivos, né? Mas Sim, eu acho que é a mesma coisa, né? O fato da gente ter essa certificação válida por um tempo é justamente para a gente ter certeza de que o profissional está se atualizando, está isso. atuando, né? Então, a Isso. maneira que a gente tem é justamente essa: comprovação em congresso, publicação em, em trabalhos, em congressos, ou pelo menos se atualizando, né? Porque a gente sabe que tem profissional que fica 20 anos sem ir nada, e se esse profissional não está ligado a uma universidade, talvez ele não se atualize, né? Então, acho que a Exatamente. certificação ajuda nisso também, a gente saber que o profissional tem aí um período para comprovar que ele realmente está se atualizando e se reciclando. Isso. E isso não invalida seu título de especialista. De novo, né? O fato de você não fazer a prova da BH a cada 8 anos, digamos, né? Não vai dizer que você não tem o seu título de especialista formalmente, né, reconhecido e tudo mais. Então, de novo,
você tem o seu título de especialista e ainda tem a certificação da BIH. Isso demonstra que você é um profissional que está sempre se atualizando e que tem, né, todas as competências aí para ser um profissional júnior, sênior, enfim, de acordo com as categorias ali que a gente elencou. Então, acho que esse ponto acho que é bem importante repetir, a gente vai falar dele várias vezes. Para nós isso foi dúvida também, né? Pra gente, por isso que a gente pesquisou essa palavra e tentou achar uma palavra muito feliz para não conflitar com os títulos aí de especialista, né? Então, acho que fica esse recadinho aí para vocês, tá bom? É uma grande possibilidade de ter uma distinção, né, com essa certificação. Então, acho que agora a gente já leva essa mensagem para casa, né, pessoal? A gente tem essa oportunidade de ter um plus além do curso de especialização que vocês já fizeram, né, ter essa distinção agora com a BIH, que eu não tenho dúvida de que vai agregar muito, né, para a qualidade dos nossos serviços. Bom, tem vários elogios aqui no chat, e veio uma pergunta nos 45 do segundo tempo. O Alberto perguntou, Vivi, se são dois tipos de prova para júnior e sênior. A princípio é uma prova só, tá? A gente não pensou em fazer duas provas, não, porque o júnior e sênior, ele tem bastante a ver também com a questão curricular, tempo de experiência, 10 anos, né? Pontos no currículo, então a prova é a mesma, né? Então, acho que quem for sênior, a gente espera que tire 10, né? Tô Já até É sabe, isso aí. essa prova. já sabe de cabo a rabo, mas a princípio é só uma prova, assim, não, a gente não pensou em fazer provas diferentes. Tá bom, acho que podemos Tá encerrar, bom? Lígia. Acho que sim, eu só quero lembrar de agradecer os nossos patrocinadores, a CNPH, em especial, e também agradecer a todos os participantes, e quero agradecer imensamente, doutora Viviane, pelo convite. Acho que foi um momento, assim, extremamente esclarecedor, importante para o pessoal se conectar com a certificação em si, o seu propósito, né? Então, acho que certamente quem participou desse debatendo vai sair com várias mensagens importantes, né, a respeito do que é a certificação, o que a gente precisa, o que a gente deve estar atento, né? Então, critérios de elegibilidade, gente, não esqueçam, acho que são várias mensagens mesmo para levar para casa, e que vocês possam se empenhar aí nesse processo, e se não der dessa vez, né, se prepare. Ixi, cortou só o finalzinho, Lígia. Falei, se não der dessa vez, se prepare para daqui 2 anos. Um outro lembrete, gente, para quem eventualmente quiser assistir de novo, esse debatendo ele ficará gravado no YouTube da PECI. A gente faz a divulgação também no site, então divulguem, compartilhem. Acho que todas as informações que foram discutidas nessa noite são de extrema relevância. A ideia é que a gente dissemine esse conteúdo para quem for de interesse. Thaís. Obrigada, então também queria agradecer, Vivi, pela oportunidade de estar esclarecendo aí as dúvidas dos participantes. É muito rico e assim eu sempre puxo, né? A gente tem que fortalecer a nossa especialidade, não tem jeito, né? Tem sociedades que são fortíssimas com o título de especialista e com certificação, vide medicina intensiva, anestesia, ortopedia, e a gente tem que ter a nossa também. Então, acho que a cerejinha aí, o plus a mais, é para a gente realmente fortalecer quem é controlador de infecção. Então, pessoal, vamos lá fazer a certificação para a gente ganhar força para a nossa área. Isso Muito, aí. muito obrigada, Vivi, muito. Obrigada, então, a todos também, né, pelo convite. Obrigada a todos que ficaram aí nos assistindo até esse momento, né? E obrigado àqueles que vão assistir ainda, né, que vai ficar disponível o link. E a gente está à disposição realmente para ajudá-los e responder, né, eventuais dúvidas aí que precisem, né? E se não der para fazer agora, gente, 2026 está aí, Rio de Janeiro, se prepara e vamos em frente.